Estamos aí no nosso agosto dourado. Eu gosto de falar colorindo o nosso agosto de dourado e dando prioridade ao aleitamento materno, bastante informações. E eu peço que vocês continuem prestando atenção e ligando nas nossas dicas, né? Nós estamos aqui com profissionais que são bem focados no processo de aleitamento materno e que pode estar criando aí sua rede de apoio. Hoje eu estou com a doutora Gabriela Toller. A Gabriela é pediatra, tá? Aqui na nossa cidade, e ela está sempre em contato com a gente, sempre colaborando em relação aos nossos eventos do Lar da Criança, e também está sempre disposta a estar nos ajudando em relação à amamentação. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Ana. Eu agradeço o convite mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. E a gente vai bater um papo sobre aleitamento materno por estar no Agosto Dourado. Você, como pediatra, uma grande incentivadora da amamentação, porque eu sei disso, pelos nossos trabalhos que a gente faz junto. O que você me diz da importância do aleitamento materno para o bebê? Em específico para o bebê. Depois a gente vai abrir um pouquinho o leque, mas em relação ao bebê. Na verdade, né, hoje é indiscutível, né, que o aleitamento materno é importante para o bebê e até mesmo para a mãe, né? O leite materno, ele é um alimento vivo, né? Ele tem dentro dele tudo que um bebê precisa para se desenvolver. E como nós sabemos, né, na verdade, ele é adaptável de acordo até com o desenvolvimento da criança, com a idade da criança. Então, no leite materno, tem todos os nutrientes, tem os anticorpos, que são as células que protegem o bebê, né, de doenças. E, na verdade, né, eu falo, o bebê nasce com a imunidade zerada, né? Então, assim, em contato com esse leite materno, com os anticorpos que vêm da mãe, o bebê vai se fortalecendo. E realmente isso é visível. As crianças que são amamentadas, né, pelo menos até os 6 meses, se possível até os 2 anos, elas têm esse benefício que é visível mesmo na saúde da criança. E, como eu disse, o leite materno, ele é um alimento vivo. Então, assim, o leite materno de uma mãe, de um recém-nascido, é diferente de quando esse bebê tem 6 meses, de quando esse bebê tem 1 ano. Então, ele vai se adaptando de acordo com o desenvolvimento e a demanda da criança. Tanto até na parte de volume, né? Muitas mães ficam preocupadas, né, de não ter. Como eu sei que eu tenho leite suficiente, né? Então, a gente está sempre falando, falou assim, olha, se o seu bebê está bem, está ganhando peso, está mamando, contra o ganho de peso, isso é indiscutível, né? Então, na maioria das vezes, a gente precisa bater muito nesse negócio de seu bebê está satisfeito, seu bebê está bem, né? Porque o leite materno, ele supre outras necessidades até além da alimentação, né? Olha aí, né? São mais vantagens, né? A parte emocional, a parte respiratória, tudo isso o aleitamento materno vai estar ajudando. Então, gente, apesar disso aí para a mãe é prático, né? É tá prático, ali, pronto, o leite já está pronto, sem contaminação. Sem contaminação, na temperatura ideal, na quantidade ideal. E econômico. Não, é o perfeito, né? É o perfeito, né? Nenhum leite imita o leite materno, não chega lá. Então, o que eu sinto, assim, como consultora de amamentação, que um dos nossos principais obstáculos é o mito de que o leite, ou ele não sustenta, ou ele é muito pouco. E a gente avalia isso, né, geralmente, não ganhou peso suficiente. Eu sei que muitas coisas mudaram. Antes tinha aquela coisa cravada, que o bebê precisava ganhar 30 gramas dia. Isso a gente precisa falar muito. Né? Porque então eu queria que você desse uma... Tem muitos mitos, né, em torno, principalmente dos primeiros dias, né? Aquele negócio, eu falo uma coisa que muitas mães às vezes não sabem, que o próprio profissional, né, às vezes na maternidade não fala.
o leite demora uns dias para descer. Então a mãe fica desesperada, achando que o bebê está com fome. Gente, a natureza é perfeita. Tá? O estômago do bebê, nos primeiros dias, ele é pequeno, ele é justamente a capacidade do colosso que aquela mãe está produzindo. Geralmente o leite materno, ele desce por volta de 3, 4 dias depois do parto, independente se é parto normal, independente se é cesariana. Agora, o que é muito importante as mães saberem? Essa mama precisa ser estimulada. Então, assim que o bebê nascer, já bota o bebê no peito para sugar. Tá? Então, o que eu oriento geralmente é a criança mamar mesmo toda hora. O recém-nascido dorme o tempo todo, tem que ficar acordando, né? Eu falo, é chato, mas você vai ver que com o tempo, isso tudo vai ter os seus benefícios, né? Então, precisa ter um pouquinho de paciência. O ganho de peso. Atualmente, até mesmo muitos pediatras ficam muito apegados nesse negócio dos gramas por dia, tá? Então, a gente precisa avaliar como que está aquela situação. Até 15 dias, o bebê pode sim estar perdendo peso e está tudo bem, está tudo normal, tá? Então, a gente precisa avaliar essa criança. Então, um bebê que chegou no pediatra com 10 dias de vida, pesou, não ganhou peso suficiente, o pediatra já passa a fórmula? Teoricamente, isso é um erro, a gente precisa avaliar em que circunstâncias aquela fórmula foi prescrita. Por quê? Qual que é a função do pediatra? Esse pediatra precisa avaliar como que essa criança está mamando, precisa orientar essa mãe, porque muitas vezes, eu falo, a amamentação não é fácil, não é você pegar, botou, põe no peito e pronto. Tem técnica, tem que ter paciência, tem que ter muita boa vontade da mãe. Depende muito da sucção do bebê. Um aprendizado, né? O aprendizado. Então, assim, são vários fatores que vão culminar para o sucesso da amamentação. E é isso que a gente tem que cercar. Então, numa consulta de pediatria, eu falo, a gente não vai só pesar e medir bebê. A gente precisa avaliar aquela família como tá, como que aquela mãe está recebendo aquele bebê, como que ela está preparada psicologicamente, como que ela está informada sobre a amamentação, como que ela está informada sobre os cuidados com o bebê. Então, tudo isso interfere. Se aquela mãe tem uma rede de apoio, entendeu? Na maioria das vezes, infelizmente, eu falo, eu sofro muito pelas mães, porque é muito palpite que vem, e o palpites que eu falo que eu fico um pouco impressionada, que vem de mães, né? Geralmente de vós, de tias, que são mães e sabem de todas as dificuldades que uma mãe recém-nascida tem. Mas é o que eu falo, né? É uma geração que resolvia com a mamadeira. Então, elas ainda não... Às vezes eu vejo isso, né? Que você fala, 15 dias é um tempo muito curto para introduzir uma fórmula, nesse sentido. Às vezes eu chego na casa, eu pergunto, você está colocando ele para mamar? Não, eu deixo ele dormir, aí quando dá 3, 4 horas eu ponho. Não, a gente tem que pôr de hora em hora. Então, assim, às vezes é falta de orientação. Às vezes é aquele desestímulo que teve lá na maternidade de falar que ela não tinha leite, aperta, não tem. E, infelizmente, vindo de profissionais, né? Eu falo, dói muito o nosso coração, né? E a gente vive isso o dia todo. O dia todo. Então, assim, por isso que eu peço para as mães buscarem informação. Porque quando elas estão informadas, aquilo que ela escuta lá já não entra do mesmo jeito do que uma mãe que não tem um pouco de informação. Então, vocês estão escutando da pediatra, os primeiros 15 dias é um tempo de aprendizado entre mãe e bebê, né? E nem sempre o bebê ganha peso, a maioria não ganha. Sempre. Às vezes ele recupera o peso que ele saiu. Então, assim, para ter paciência, eu ainda brinco, eu falo, olha, vai lá na pediatra, não se apavore com o resultado, me liga e a gente vai procurar o plano B, C, D. A gente tenta, né? Não, e tem que insistir um pouco mais. Tem casos de bebê que começam a ganhar peso, às vezes recuperam o peso de nascimento depois de um mês. Entendeu? Então, pode acontecer, não precisa apavorar. É claro que a gente precisa avaliar como que aquela criança tem. Então, né? Tipo assim, às vezes não está mamando correto. Tá ativo, tá fazendo xixi, né? Então, assim, o xixi é um bom parâmetro para a gente avaliar a amamentação também.
Tá? Então, assim, a gente tem que ter a prescrição de fórmula indevidamente é uma coisa que realmente a gente luta atualmente, né? Pelo menos os pediatras mais novos que estão, né, a favor da amamentação, que a gente vê os benefícios do aleitamento materno. Então, é uma coisa que a gente está sempre lutando, né? Porque, infelizmente, a hora que você dá a primeira fórmula, aí vai virar uma bola de neve, porque a mãe começa a não confiar muito no leite dela. Mas a hora que eu dei, ele apagou, a gente explica. Então, assim, eu acho que isso vai ser uma luta constante por um bom tempo. Outra coisa, quando dá a fórmula, a criança vai dormir por mais tempo, né? Porque tá lá empanzinada, empanturrada de fórmula. Entendeu? E aí, o que acontece? Ela vai dormir mais tempo, vai diminuir... Vai pular as mamadas. Vai pular a mamada que seria no peito. Porque, assim, muitas vezes a mãe fala, mas ele quer mamar toda hora. Eu falei, mas ele quer mamar toda hora? Não é porque ele tá com fome, é porque ele precisa do seu peito, do seu colo, do seu aconchego. Igual eu falei, o aleitamento materno, ele envolve muito mais do que a alimentação. Então, na verdade, é difícil os primeiros meses, né, o bebê ainda está em esterogestação, ele não sabe que ele nasceu, então ele precisa desse colo de mãe. Então, é natural que o bebê queira mamar toda hora. Isso não significa que a mãe não tenha leite. Né? Então, isso eu falo muito, né, no meu perfil do Instagram, Facebook também, nas consultas com os pacientes. Então, isso é importante, a informação. A mãe que ela está bem informada, ela fica blindada contra os palpites e as crenças que vêm, né, de desinformação. Por isso que eu peço para a mãe, busque informação correta, leia sobre. Hoje tem tanto curso, sabe? Tem aqui, nós temos o curso em Barretos, tem curso online, mas que busque informações corretas. Porque realmente a amamentação, é o que você falou, tem que ter paciência, tem que ter vontade da mãe, muita vontade, porque senão não caminha. E muita persistência. Persistência. Eu falo, são os 3 pilares. A mãe tem que querer muito, tem que ter muita informação e muita boa vontade e persistência. E procurar a rede de apoio dela, né? Uma rede de apoio correta que possa estar ajudando. E aí, passou o primeiro mês, esse bebê começa a ganhar peso. Eu não posso, o que você vai me falar? Às vezes eu não vou conseguir usar o termo que eu quero. Eu não posso comparar um bebê com outro, não é? Não, não pode. Nem todo bebê vai ganhar 30 gramas dia, nem todo bebê vai ganhar 20. Cada bebê tem a sua evolução, eu falo não é? Bebê, criança no geral, bebê, né? Porque tem várias fases do desenvolvimento. O bebê é aquele ser que não pode ser comparado. Tá? Não pode ser comparado com outro bebê. Cada um nasceu com peso, cada um tem um regime de alimentação, cada um tem um ambiente familiar. Então, não pode ser comparado. Você vê bebês que estão super gordinhos, só no peito, e tem bebês que estão super magrinhos, que estão só no peito, tem bebês que estão no peso e tá tudo certo, todos estão normais, né? Até a própria faixa de desenvolvimento do bebê, a gente tem um intervalo justamente por causa disso. Porque você vê bebês que ganham mais peso, tem bebês que ganham menos, tem bebês que se desenvolvem mais rápido, tem outros que demoram mais. Porque isso cabe a vocês, pediatra, avaliar outras coisas além da gordura. Isso, além do peso. Eu te falei, a consulta de pediatra, muita gente fala assim, não vou nem levar todo mês, que é só pesar e medir bebê. Então, assim, tem uma importância, a gente tem orientações para dar, tem suplementação para fazer, tem que ver a dúvida, o que aquela mãe está precisando. Naquele momento, tipo, é o segundo mês, ela vai avaliar o que o bebê deveria já estar fazendo, né? Então, assim, que as mães foquem nessa amplitude, não é só no peso do bebê, nem no tamanho, né? E nem comparar com o bebê do vizinho. Nem comparar com o bebê do vizinho. O bebê que está em aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, ele tem necessidade de água, de chá, de suco, de alguma outra coisa? Até os 6 meses, somente leite materno, tá? Leite materno exclusivo, não precisa de chá, não precisa de água, não precisa de nada. Só peito. Chazinho não melhora a cólica, tá? Pode piorar e causar outros danos para o bebê, então não dê nada, só peito. Até mesmo as crianças que estão em uso de fórmula também, a necessidade de água, ela é avaliada em cada caso, porque atualmente também a gente já sabe que mesmo os bebês que mamam fórmula também não precisam de água. Legal. Tá? Então,
Mais um motivo, né, para levar no pediatra para ver e avaliar cada porque criança individualmente. eu escuto muito, às vezes eu chego, tá aquela briga de mãe com filha. Não, mas tem que dar água, Barretos é muito quente. Eu falo, o leite, ele é composto, a maioria por água, 88% do leite é água, então o bebê mata a sede. Então vocês estão escutando de um pediatra, não precisa introduzir água para o bebê enquanto ele está só no peito. Só peito. Aí depois que ele começar a comer, que vai introduzir dos 6 meses, a aguinha. Isso, a partir dos 6 meses, somente o leite materno não supre as necessidades nutricionais do bebê. E é aí que a gente necessita entrar com a alimentação, tá? E também a alimentação também precisa de muita orientação, Isso. né? Então, para a mãe saber o que pode ser introduzido, mas também a gente orienta esperar sempre até os 6 meses para a criança ter os sinais de prontidão. Mantém até os 6 meses o leite materno e depois a gente entra com a alimentação. Tá? Então, de 6 meses até 1 ano, a gente ainda fala que a criança está no processo de introdução alimentar, porque ela ainda está descobrindo os alimentos, ela ainda mama bem e aos poucos, naturalmente, conforme a gente vai entrando com as refeições, essas mamadas vão diminuindo, né? Por mais que a gente fale assim, manter a livre demanda após a alimentação. Só que a gente tem que lembrar que a demanda do bebê. Então, um bebê que antes dos 6 meses mamava 8, 10 vezes no dia, nós entramos, vamos supor, por exemplo, com 4 refeições a partir dos 6 meses. Então, é natural que essas mamadas vão diminuir. Porque o bebê vai aprender a matar a fome com a alimentação, tá? Então, essa também é uma fase que gera muita angústia e expectativa para as mães, né? Então, também o tempo do bebê tem que ser respeitado. Tem que ter orientação, porque até 1 aninho o bebê ainda vai aprender a comer. Aí já depois de 1 ano, a comida passa a ser mais importante, tá? Então o bebê precisa estar mais comendo do que mamando. Tá? Isso também a gente tem que falar porque é importante. Aquele bebê que toma muito leite, aquele bebê que deixa de comer para mamar. Por isso que o leite se torna complementar, né? Ele vai complementar. Vai complementar a alimentação. Gabriela, em relação à cólica do bebê, que é uma outra coisa muito, assim, bebê saiu hoje da maternidade, ele chora, é o meio de comunicação dele. Aí a família inteira já fala, é muita cólica. Não, ele não tem cólica nessa fase. Fala um pouquinho da cólica pra gente. A cólica do bebê, né, a cólica do lactente, né, geralmente ela começa perto de 8 dias, 15 dias de vida, e ela pode se estender até 3, 4 meses. Geralmente melhora antes, tá? Ela tem uma fase de pior entre 20 dias e 40, 45 dias de vida, né? Então, os bebês que costumam ter cólica podem ter uma piora nesse período. Bebês que não têm podem manifestar um pouquinho de cólica nesse período. Eu estou sempre falando para as mães, né? Bebê chora. Nem todo choro é cólica, nem todo choro é dor, nem todo choro é fome. Então, por isso que é importante aquela mãe olhar para o bebê dela, né, diminuir um pouco as expectativas em relação, ao bebê. Porque, assim, eu falo que muitas mães, às vezes, né, isso é comum, né? Todas as mães, né, a gente fantasia o bebê e a realidade, na verdade, é outra. Tem bebês que são extremamente dramáticos, que choram por qualquer coisa. Então, assim, eu sempre falo para a mãe, você pegou, acalmou no peito, não é cólica, não precisa dar remédio. Não tem que, porque tem mãe que às vezes fica desesperada, dá um monte de remédio para o bebê parar de chorar. Gente, bebê chora, né? Crianças choram. É o meio de comunicação, né? É o jeito que eles têm de se comunicar. Então, qual que é a função daquela mãe, daquela família? É procurar ver o motivo daquele choro, para poder acolher aquele bebê e realmente ver. Eu falo que mãe sabe tudo, né? A mãe, eu falo, nos primeiros dias é aquele estresse até conhecer o bebê, mas depois de uns 20 dias eu falo, você já vai estar sabendo o que é cada chorinho. Então, um aprendizado, confia no seu instinto, olha para o seu bebê, esquece porque os outros estão falando, porque tá chorando, esse menino tá com frio, esse menino tá com dor, esse menino tá com isso, esse menino tá com aquilo. Geralmente é fome, né? E a mãe, coitada, tá né, desesperada com aquele choro. Então, olha para o seu bebê, vê o que ele está te dizendo, vê se realmente é uma cólica. Se for, segue a orientação do seu pediatra, se precisa dar alguma medicação. Muitas vezes não precisa de medicação.
Então, assim, a criança consegue acalmar no colo, no peito, no aconchego da mãe, e aí já está tudo resolvido. E aí um outro mito, que aí você acabou de falar isso, que resolve, e aí as avós ficam na cabeça. Deixa esse menino no carrinho, deixa esse menino no berço, porque ele vai ficar mimado. Vai acostumar, Vai né? acostumar, vai ficar mimado. Isso não existe. O bebê precisa de aconchego, né? De colo. Ele estava acostumado ali dentro, tudo fechadinho. E eu falo assim, é uma fase tão rápida, que passa tão rápido. Então tem quando que quando eles estão com 6 meses, eles querem chão, eles não vão querer o colo da gente. E tem muito isso. Não, mas eu acabei de pôr ele no carrinho, ele tem que ficar. Não, não tem que ficar. Cada bebê tem o seu jeito de ser, né? Igual assim, botou no carrinho e chorou, pega de novo, né? Acolhe. Então, assim, pra ver por quê? Por que será que ele tá chorando? Aí eu pego no colo e ele para de chorar. Tá aí, já descobriu o choro, ele quer colo. Mas aí quem que vai aguentar? Vai ficar mimado? Não, não vai ficar mimado. A gente está suprindo a necessidade desse bebê. Tá suprindo. Tem uns que adoram ficar quietinho lá, deitadinho. Fica de boa. Então, assim, cada bebê é único, né? Então, assim, por mais que as mães que até têm mais de um filho, falam, mas eu crio igual. Então, mas a necessidade de cada filho é diferente. São pessoas diferentes, né? Então, precisa ver a necessidade de cada um. Colo é saudável, colo não vai deixar o bebê mimado nem mal acostumado. Pelo contrário, né? Vai deixar seguro. Ele é curador, né? Ele é acolhedor. Até a gente, adulto, de vez em quando a gente quer um colo de mãe, não é? Nossa. Então, assim, aproveita enquanto cabe no seu colo. E outra coisa que eu falo, vai ficar mal acostumado, desacostuma. Né? Crianças, elas acostumam tão fácil com mudança de rotina, então aproveita, acostuma muito seu bebê no colo, quando ele mesmo vai sair quando ele não quiser mais. E ele vai crescer sabendo a importância desse acolhimento, desse colo. E quando ele estiver precisando, ele mesmo vai buscar. Gabriela, a gente está passando por uma fase que é a pandemia, né? Que já vem aí, já passando de 1 ano. Em relação à amamentação e o Covid, a gente orienta, mas eu queria escutar de você, que você falasse para as mães. Tem algum problema, uma mãe que está, né, positivada com Covid, de amamentar seu filho? Ela deve parar? Não deve parar, não tem problema nenhum, tá? A mãe, ela deve manter a amamentação, né? A única orientação que a gente dá é os cuidados com a máscara, lavar as mãos, tá? Mas essa mãe pode amamentar e deve amamentar, até porque, como a gente disse no início, está passando os anticorpos para o bebê. Né? Então, a mãe que está com Covid, ela está produzindo muitos anticorpos, o organismo dela está tentando combater aquela doença, né, que é um vírus, então ela vai ter um volume muito maior de anticorpos para passar para o bebê. O que é comum é, muitas vezes, o leite materno mudar. Ele muda a consistência, ele muda a cor. Tá? Então, e, às vezes, o sabor. E o sabor. Então, assim, a mãe às vezes se assusta, né, se ela está conseguindo amamentar, ela mantém. Porque tem muitas mães que às vezes ficaram mal, não estavam se sentindo bem, né, ou precisou internar. A gente fala em relação àquelas mães que geralmente até está assintomática, mas ela tem medo de amamentar. De passar para o bebê. Vai passar, na verdade, vai passar as coisas boas para o bebê. Né? O leite em si vai estar protegendo ele. Vai estar protegendo. Disso daí. E outra coisa, né, também que eu acho importante falar, que também tem muito mito, as mães que por algum motivo ficaram internadas, precisaram ficar alguns dias sem amamentar o bebê, podem retornar à amamentação normalmente, tá? Leite materno não estraga, leite materno não água, não seca, não sei o que o povo fala. Tudo. Tá? Mas pode, mamãe que parou de amamentar, ela pode voltar a amamentar, normalmente é só botar o bebê para sugar, que esse leite volta. Isso. Então, eu acho que era basicamente isso que a gente tinha para falar. Você tem mais alguma consideração? Quer falar mais algum? Assim, o que eu falo muito, que eu costumo falar muito, é esse negócio da autoconfiança, né? Da mãe estar informada, né? A mãe ter confiança no que ela está fazendo, sentir, né? E ouvir o instinto materno, que eu falo que isso como que fala, isso é uma bênção, que eu acho que é só a mãe, a mulher que tem, né, esse instinto de saber o que está, né, acontecendo com o bebê. Então, procura escutar menos o que vem de fora e ouvir mais o seu coração,
né? E para a mãe que está amamentando e quer amamentar, ela vai amamentar, né? Então, se ela quer, ela vai amamentar, não tem motivos para não amamentar. Toda mulher pode amamentar, inclusive, né, que eu botei esses dias, as mães adotivas também podem amamentar. Tá? Então, a amamentação é para todo mundo, todas as mulheres que querem amamentar. Igual eu li, um dia eu fui fazer um curso e a primeira frase que tinha na introdução do curso é: se uma mulher for capaz de gerar, ela é capaz de amamentar. Raros são os casos das mães que não produzem leite, né? Mas o leite precisa de ser estimulado para que ele aumente a sua produção. Você falou uma coisa que a gente esqueceu de falar. Né? Isso, a baixa produção de leite materno ela é raríssima. Raríssima. Né? Que a gente até comentou no início. A maioria das vezes, as pessoas entram com fórmula, né, por má orientação. Né? Não é nem pela necessidade do bebê. Né? Tem muita mãe que fala assim, eu não tenho ninguém para me ajudar, eu acabei dando porque eu estou cansada. Eu falei, olha, então essa necessidade da fórmula é sua, não é do bebê, porque o bebê não está precisando. Então, gente, assim, vocês acabaram de escutar os pontos principais que eu queria esclarecer com a doutora Gabriela. Bebê chora, tá? Nem todo motivo de choro é fome. Os primeiros dias, o leite, o colostro é pouquinho, mas é o suficiente para o seu bebê, porque o estômago dele é muito pequenininho e o colostro é bem calórico. Isso. Né? O seu leite só vai descer, né, a descida do leite, se eu estimular. E para estimular, a mãe precisa colocar para sugar. Não existe hora para o bebê sugar, não existe 3 em 3 horas, como se falava. É livre demanda, o bebê tem que sugar. Colo não vai mimar o seu filho, pelo contrário, vai dar mais segurança e ele vai ficar mais tranquilo e mais calmo. E a amamentação necessita de tudo isso. É esse conjunto, informações corretas, uma rede de apoio e uma persistência que vai levar ao sucesso da amamentação. É isso mesmo. Gabriela, eu te agradeço. Se você quiser fazer alguma consideração. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que, né, com esse bate-papo a gente consiga bastante mãe assim empolgada para poder amamentar o seu bebê. Isso, e que a gente está aqui para isso, né? Basta chamar e eu estou indo para fazer essa ajuda, essa rede de apoio profissional para que a gente tenha sucesso na amamentação. E se precisar de alguma coisa, olha aí, estamos gente, por aqui. Isso é muito bom. Muito obrigada, Gabriela. Obrigada a você. Uma boa noite, meninas, a todas vocês. Noite. Gente, será que eu vou desligar o microfone. Promove, apoia e vive intensamente o aleitamento materno. O Lar da Criança incentiva e fornece acompanhamento desde a gestação, puerpério e primeira infância para todos os envolvidos no processo da amamentação. Nesse ano, infelizmente, o mais atingido pela pandemia de Covid-19, não realizaremos grandes eventos presenciais, fotos e etc., mas nos manteremos juntos e fortes nesse apoio ao aleitamento materno. Portanto, preparamos uma linda retrospectiva para todos vocês. O tema mundial desse ano intitula-se Proteja a Amamentação, uma responsabilidade compartilhada. A rede de apoio, profissionais da saúde, familiares, empregadores e sociedade é essencial para o aleitamento materno, na qual a mulher deve ser protegida e amparada em todos os aspectos para desenvolver esse ato sublime do amamentar. Amamentar, um ato que multiplica amor, fortalece expectativas de saúde e favorece o vínculo materno. Mamães, amamentem seus filhos, compartilhem e esclareçam suas dúvidas conosco. Cuidado com mitos. Em caso de contaminação com a Covid-19, não deixe de amamentar. Sigam os protocolos de segurança. Usem máscaras, higienizem suas mãos, conforme orientações dos seus médicos.
Lembrem-se, o leite materno sempre será uma proteção a mais para o seu bebê.